bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje eu tenho um texto que eu escrevi para nossa reflexão. O tema é: onde estão aqueles crentes? Então vou narrar aqui para você, serve para a nossa reflexão do nosso cristianismo, se nós estamos realmente dentro do padrão de Deus ou não. Aqui vai. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde buscar a Deus ficou para poucos, tempos de igrejas cheias de gente, mas vazias do poder de Deus. Estamos vivendo tempos em que alguém ser batizado em línguas parece mais ficção científica. Estamos vivendo tempos em que nos púlpitos não se prega mais a volta de Jesus, ou sequer se fala no arrebatamento. Estamos vivendo tempos em que o dinheiro e poder têm se tornado os deuses da igreja. Estamos vivendo tempos em que tudo se pode fazer, porque Deus é bonzinho e vai perdoar os pecados. Mas já houve um tempo, uma geração que fez a diferença do Evangelho. Uma geração em que uma pessoa era crente e todos confiavam porque sabiam e viam seu verdadeiro caráter cristão. Uma geração em que ser crente era coisa séria e não modismo. Uma geração em que iam aos cultos, levavam suas Bíblias e um lenço, pois sabiam que Deus iria falar, as lágrimas iriam rolar e algo em suas vidas iria mudar. Uma geração em que, após a palavra de Deus ser ministrada nos púlpitos, vidas eram transformadas. Não sou dessa época, mas já ouvi alguém que viveu naquele tempo falar do mover que eram os cultos nas igrejas. Era uma geração em que os cristãos que eram chamados para o ministério do louvor oravam, jejuavam, consagravam as suas vidas para estarem adorando ao Senhor. E a igreja sentia a presença de Deus quando eles louvavam. Eram louvores que colocavam o crente mais perto de Deus. E naquela época, os cristãos que escreviam letras de hinos e preparavam seus ritmos, buscavam a direção de Deus, para não trazerem o profano para tomar lugar nos lábios do povo de Deus. Naquela geração, quando um crente era convidado a louvar e pregar nas igrejas, o fazia para ver a glória de Deus. Não buscava aplausos ou retorno financeiro para tal. Pelo contrário, sua preocupação era o avanço espiritual da igreja. Aquela geração sabia que para vencer o mundo, resistir ao maligno e às tentações, os crentes precisavam orar insistentemente, constantemente, jejuar e levar uma vida em santidade constante, observando a palavra de Deus e obedecendo-a nos mínimos detalhes. Aquela geração tinha temor de Deus e procurava não desagradá-lo. Os crentes andavam como testemunhas do Senhor em todos os momentos do seu dia a dia, dando exemplo e fazendo de suas vidas um testemunho ao mundo do que era ser crente fiel. Naquela geração, os crentes se reuniam para adorar a Deus e Ele retribuía, curando, libertando, salvando, batizando, levantando paralíticos, ressuscitando mortos. Era o poder de Deus nas igrejas. Nas reuniões de oração daquela época, se alguém tivesse algum pecado oculto, Deus revelava, e esse o confessava para ser perdoado por Deus e pela igreja. E se olharmos para o início da igreja em Atos 2, de 42 a 47, que está dito: e perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quanta diferença para os dias de hoje, hein? O grande questionamento é: onde ficou o elo perdido entre aquela geração e a de hoje? Onde ficou esse elo perdido? Geração de crentes que não oram, não leem mais a Bíblia, sequer andam com ela. Geração de cantores gospel que só visam fama, dinheiro e status. Geração de crentes que bebem, fornicam, adulteram e não sentem nenhum remorso. Geração de crentes que utilizam o celular para banharem-se no pecado. Afinal, ninguém está vendo. Enganam-se. Não sentem temor a Deus e nem respeito à sua santidade. Presenciamos uma geração de crentes evangélicos que rejeitam a autoridade e santidade de Deus. Geração que quer aprender Bíblia pela internet e que se julga mestre no conhecimento de Deus. Vivemos em uma geração que anda de braços com o pecado. Uma geração que vive de oba-oba nas igrejas. Geração em que o aceitar Jesus como Salvador limita-se apenas em levantar a mão, mas não há mudança de caráter. Uma geração em que os pecadores entram na igreja e continuam com suas vidas no pecado e não há arrependimento. Uma geração que não crê no Espírito Santo. Uma geração em que a igreja virou apenas um clube social. Uma geração que, ao se apontar um pecado, diz logo: não tem nada a ver. Uma geração perversa que não ama o irmão, mas na primeira oportunidade o enxota, o magoa e o mata espiritualmente. É uma geração que está frequentando uma igreja evangélica, mas está descendo a passos largos para o inferno. Estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Uma geração que anda de mãos dadas com o diabo. Onde ficou o elo perdido? Mas mesmo com toda essa falta de reverência a Deus, existe um remanescente que tem tentado ser fiel a Deus. Uma geração santa dentro de uma geração pervertida. Uma geração que está vivendo a palavra de Deus e não só ouvindo, está praticando. Uma geração em que é apontada como antiquada. Ainda existe uma geração que repudia o pecado. Uma geração que sabe que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Ainda existe uma geração que crê nas revelações do Espírito Santo. Uma geração que tem mantido o óleo aquecido em suas vidas. É uma geração que não brinca de ser crente. Uma geração que está sendo perseguida e morta em muitos lugares do planeta. Uma geração que não vê a hora de estar com o Senhor. Uma geração que não vê a hora de participar das bodas do Cordeiro. E quando essa geração partir no arrebatamento? Uma geração ficará para trás por ter brincado com Deus. Uma geração ficará para trás por ter rejeitado a cruz do Calvário. Uma geração ficará para trás com remorsos por ter andado no caminho largo. Uma geração ficará para trás com um profundo choro de arrependimento, embora tardio. Uma geração ficará para trás e verá que ter sido infiel não valeu a pena. Homens e mulheres chorarão o sumiço dos seus. Muitos culparão os pastores que não lhes alertaram. Muitos culparão suas igrejas porque nunca pregaram sobre santidade e arrependimento. Muitos passarão a ser crentes fiéis, mas terão de dar suas vidas em prol da própria salvação. E quantos líderes religiosos não ficarão para trás com suas ovelhas? E quantos gananciosos verão que não valerá mais a pena ter aquele dinheiro em suas contas bancárias? Quantos não lamentarão as oportunidades desperdiçadas? A porta da graça em breve fechará. E de qual geração você faz parte? Da geração que partirá
ou da geração que verá a face do anticristo e do falso profeta? Da geração que verá a face do Senhor como ela é, ou da face do enviado de Satanás? De que geração você faz parte, afinal? A porta da graça ainda não fechou. Reflita como tem sido o seu cristianismo. Reflita sobre qual Deus você está servindo. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou ao Deus do mundo? A decisão é de cada um de nós. Jesus está voltando. Volte para Ele antes que seja tarde demais. Ele está vindo nos corredores celestiais buscar sua geração que não abandonou a noiva do Cordeiro. Afinal, você é a noiva do Cordeiro ou concubina de Satanás? E eu vou repetir esta última frase. Afinal, você é a noiva do Cordeiro ou concubina de Satanás? Reflita, ainda há tempo. Esse texto eu escrevi ele no dia 9 de julho agora de 2019. Eu espero que sirva para sua reflexão, para nossa reflexão. E essa última frase eu acho fantástica, que Deus me inspirou nessas frases. Afinal, nós temos sido noiva do Cordeiro ou concubinas de Satanás? Que Deus te abençoe poderosamente. Repasse este áudio que eu achei muito profundo. Foi pela tarde que eu fiz na hora do almoço e aproveitei esse momento e fui escrever esse texto. O Espírito Santo me inspirou. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.